É bom assim, né? Que gostoso ouvir os nossos Strongs aqui, dando os testemunhos, e eu creio que a gente está na vibe do Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho sobre identidade hoje também, e quem já percebeu, já estamos em fevereiro, já. E nesse mês nós vamos estar falando algumas palavras. Nós vamos falar sobre fé, nós vamos falar sobre ver, e o ir. Então a gente vai brincar um pouquinho com o mês de fevereiro, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ver. O versículo, Isaías 43:19, se você quiser abrir rapidinho. Isaías 43:19 diz, vejam. O profeta Isaías estava falando, vejam, é algo que Deus estava declarando. Eu estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não o percebem. Quantos aqui gostariam de ver aquilo que Deus está vendo? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Ver o que Deus está vendo. E nesses dias, eu, pastor Flávio, nós estamos orando, planejando, escrevendo muita coisa para a Academia Dunamis, estamos estudando novamente, glória a Deus. E uma das perguntas que eu fiz para Deus é, Deus, o que o Senhor está vendo para essa estação, para esse tempo, para a sua igreja nesse tempo? Como nós devemos conduzir a igreja Dunamis House, o que o Senhor deseja? Deus, o que o Senhor está vendo? E foi muito interessante que o Espírito Santo cochichou no meu ouvido, sabe quando ele cochicha, quando ele fala? E ele falou, eu continuo vendo pessoas. Claro, né? Ele nos dá estratégias, ele nos dá ferramentas, mas foi interessante que o Senhor falou, eu continuo vendo pessoas. E ele me levou a dois textos. Salmo 14:2 diz assim, do céu, o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento e se há quem busque a Deus. Do céu, o Senhor está olhando. Existe alguém que busca o Senhor? E aí eu lembrei de um outro versículo, 2 Crônicas 16:9, que diz, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar forças àqueles cujo coração é totalmente dele. Deus está de olho em você, Deus está olhando para as pessoas. É o desejo do coração de Deus que o nosso coração seja totalmente para ele. Amém? E é interessante que aqui ele fala, nesse versículo, que ele quer dar força. Quantos precisam de força? Então, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, olhando, puxa, quem busca ao Senhor? Quem está buscando a Deus? E Ele dá força para aqueles que têm o coração totalmente para Ele. Algo que eu aprendi com pais espirituais na minha vida é que o eterno propósito de Deus é ter o quê? Uma grande família com muitos filhos semelhantes ao seu filho Jesus. De novo, o eterno propósito de Deus, qual é? Ter uma grande família com muitos filhos parecidos com o seu filho Jesus. Esse é o eterno propósito de Deus. E a vontade dele é que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2:4 diz que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que Deus está vendo? Deus olha pessoas. Deus olha corações. Puxa, quem está buscando a mim? E o desejo dele é que todos sejam salvos. Aquela pessoa também.
Aquela outra que você pensou agora, também. Todos. Todos. E Ele quer o quê? Incluir a gente nesse propósito. Para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E para a gente cooperar bem com esse propósito, a gente precisa falar sobre identidade. Porque quando a gente sabe quem a gente é, isso desata o nosso destino. Eu entendo quem eu sou. Eu cumpro da maneira correta esse propósito. Primeiro a gente precisa se ver como Deus nos vê, para a gente cumprir esse propósito. E o que Deus está vendo? Deus nos vê como filhos. Ele vê pessoas e Ele nos vê como filhos. Olha lá, abra comigo 1 João 3:1. Esse versículo bem conhecido. Diz assim, vejam, ó, de novo a palavra ver, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Vejam como é grande o amor do Pai. Aqueles que recebem o seu Filho Jesus como Senhor, como seu dono, e se tornam filhos. E essa é a nossa identidade. A gente nunca pode esquecer disso. Talvez você já recebeu muita ministração sobre identidade, mas nós não podemos esquecer que a primeira coisa, nós somos filhos. Antes de você dizer, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um TI, eu sou uma professora, eu sou filho. Se você fizer um teste de DNA espiritual, vai revelar a paternidade de Deus. Você é filho, vai aparecer lá, filho. E a gente precisa lembrar que os pecados do passado, eles não nos definem mais. Barraqueira, nervosinho, né? Cabeça quente, mentiroso, desconfiado demais, ansioso. Sabe? A gente sabe que a velha natureza, ela quer ressurgir. Mas nós precisamos lembrar que somos filhos de Deus. Está o Pai, está o Filho. Eu tenho uma nova natureza. Está o Pai, está o Filho. É isso que Deus está vendo. E nós precisamos relembrar isso sempre. Deus está vendo você e eu sendo que discípulos. Discípulos. Discípulo é aquele que recebe uma instrução. É aquele que aprende, aquele que é estudante, aquele que segue, aquele que imita os passos. Na Bíblia, a ideia, a palavra discípulo já aparece no Velho Testamento. Lembra qual que significa? Qual é a palavra hebraica para discípulo? Talmidim. Isso mesmo, Talmidim, o nosso núcleo infantil. Significa discípulo. A gente é todo mundo Talmidim. Vocês sabiam disso? Então você, né, às vezes a criança sempre chega, eu quero no Talmidim, né? Quero no Talmidim. Ficou bom esse nome, não ficou? Eu achei o máximo. Talmidim, discípulo, eu sou discípulo, eu sou o quê? Um seguidor. Deus nos vê esses discípulos e Ele quer que a gente seja aqueles que imitem os passos dele, aquele que é estudante de Deus. Eu e você precisamos ser estudantes de Deus. Você fala, eu sou estudante disso. Nutrição, direito, tananã. Você também é um estudante de Deus. Amém? Um discípulo. 1 Pedro 2:21 diz, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Nesse mundo caótico, onde todo mundo, cada um tem uma verdade, não é? Tá um caos, né, gente? Tá uma loucura isso aqui. Eu falo, ai, como é bom ter a Bíblia, gente. Ah, graças a Deus.
Graças a Deus. Você não sente isso? Não dá um ufa para você? Para mim dá um ufa. Ai, que bom, a gente tem a verdade, a palavra de Deus e pronto. Pronto, é isso, acabou. Isso dá segurança. Isso eu sei o que eu vou seguir, o que eu vou ser. Deus nos vê discípulos. Ele nos vê filhos, Ele nos vê discípulos. E quando Jesus estava aqui na terra, Ele escolheu discípulos comuns, como eu e você. Incultos, agressivos muitas vezes. Sabe por que Ele fez isso? Para mostrar que é possível todo e qualquer discipulado. Dá para discipular todas as pessoas. Jesus mostrou isso. Lembra Mateus, aquele odiado pelo seu próprio povo, né? Como aquele coletor de impostos, era visto como traidor. Quem lembra de Tiago e João, o apelido dele? Jesus deu um apelido, gente. Você sabia? Já tinha, né? Filhos do trovão. Filhos do trovão, Boanerges. Imagine os nervosinhos que eram. Pedro, impulsivo. Mas nós sabemos, todos eles foram transformados. Todos eles. O coração de cada um deles se tornou como Deus desejava, totalmente dele. Sabe, o que Jesus enxergava naqueles homens é quem eles poderiam se tornar. E da maneira como Ele nos vê, Deus nos vê filhos, Deus nos vê discípulos. Deus deseja que a gente olhe as pessoas. Quanto mais eu me vejo como Deus me vê, mais eu posso ver o outro como Ele vê. Quanto mais eu me vejo como Deus me vê, mais eu posso ver os outros como Deus os vê. Como você vê as pessoas? Você consegue ver as pessoas que trabalham ao seu lado como pré-crentes? Consegue? Ixi, pastora, difícil, né? Pré-crentes. Você consegue olhar o irmão da fé teu, às vezes aquele que se dá né? Não concordo. A gente sempre tem os não concordo, que a gente, né? Deus nos fez muito diferentes. Mas você consegue ver que cada um pode crescer na maturidade em quem cada um pode se tornar? Talvez, confessa um pecado aqui comigo. Às vezes você tem uma pessoa que você não é assim, aquela que você se dá super bem, por exemplo, na igreja. A pessoa lá da outra igreja, acontece isso. E aí recebe uma palavra profética, e vem o profeta, pá. Nossa, essa pessoa é tudo isso? É assim que Deus vê essa pessoa. Que tal a gente começar a ver como Deus vê? Quem ela pode se tornar? E Deus é tão maravilhoso, porque eu me lembro uma cena uma vez, conhecendo uma moça, e ela me falando que ela não tinha vida com Deus, ela não orava, ela não tinha tempo devocional, mas ela conhecia Jesus. E o profeta vem e, Deus te vê assim, taranã. E aí, de repente, o profeta fala assim, Deus tem saudade de você, no seu tempo com Ele. Eu falei, Deus é sensacional, olha a maneira como Ele fala. Não é, você não ora nada, menina, você não jejua, né? Tem saudades. Que coisa maravilhosa, claro, estava recebendo talvez um puxão de orelha da maneira de Deus. E que tal a gente enxergar as pessoas assim, como Deus está vendo? Deus nos vê como filhos, Deus nos vê como discípulos, Deus nos vê discipulando.
Abra lá comigo Mateus 28, 19 e 20. Versículo super conhecido. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Deus nos vê como aqueles que discipulam. Você sabia disso? Aqueles que fazem discípulos. Cada um de nós. Ah, pastora, mas esse negócio de cuidar de gente, pode ser para o fulano. Minha esposa sabe. Né? Eu, não. Então, vamos pensar um pouquinho. Cada um de nós aqui tem dons e talentos, não é verdade? Deus deu dons e talentos. Talvez você é o cara que sabe consertar carros. Né? E às vezes você pode, por exemplo, dar para mim, que não sei nada mesmo, nada. Acho que eu não sei nem trocar o pneu. Nunca troquei. Não sei, já estou confessando. E talvez você pode dizer o seguinte: eu vou te ensinar algumas coisas sobre o motor do carro. E você começa a me ensinar, a dar dicas. Talvez eu vou demorar um pouquinho para aprender, porque não tenho noção de nada. De repente eu vou precisar aprender os nomes, porque eu já esqueci tudo depois do teste do Detran, como é o carro. Mas, o dia que acontece alguma coisa e eu for no mecânico, ele não vai estar falando grego comigo. Eu já vou entender algumas coisas, isso vai ser útil. Você o quê? Foi me ensinando coisas. E, de repente, eu posso aprender mais e mais e me tornar um discípulo, né, sobre como consertar carros. Quem sabe um dia. A gente precisa entender que às vezes a gente complica muitas coisas. E a gente precisa deixar a coisa mais simples. Nós entendemos que Deus fez coisas grandiosas na nossa vida, não é verdade? E algo que é bom precisa ser compartilhado. Mulherada sabe que oferta tem que ser compartilhada. Lá no condomínio, o seguinte: leite condensado, Nestlé, tá barato, não sei o quê, todo mundo. No Condor, no Fast, você lá põe. Porque coisa boa tem que ser compartilhada. Roupa que tá barata. Deus fez algo tremendo na nossa vida. Que Ele deseja, compartilhe. Converse. Dê o seu testemunho. Uau, olha o que Deus fez. Discipule dessa forma. Sabe o bom que aquele missionário alemão que fez grandes e grandes cruzadas na África, ele diz o seguinte: não pregar o evangelho significa que estamos escondendo o remédio do paciente. Não pregar o evangelho significa que estamos escondendo o remédio do paciente. Nós temos o remédio para a angústia. Nós temos o remédio para a vida eterna, para a salvação. E Jesus, Ele olhou aqueles discípulos como aqueles que iriam transformar o mundo. E Ele olha assim para nós, agentes transformadores. Jesus olha aqui para a igreja, para a Dunamis House, que foi ideia dele, não foi ideia minha. Eu digo para você, não foi mesmo, nem do Flávio. Foi ideia dele. Como a igreja que vai tocar vidas nessa região, outras pessoas que virão. Deus nos chama para influenciar todas as esferas da vida. A gente fala muito de 7 esferas, você já ouviu isso, né? Religião, família, economia, educação, governo, ciência, tecnologia, artes e mídia. Quando você discipula pessoas nessas esferas, o que vai acontecer? Essas pessoas vão começar a pensar como o reino de Deus pensa. Elas vão começar a fazer negócio como Deus ensina na palavra. Elas vão educar os seus filhos como Deus ensina a palavra dele.
Tá, calma aí, pastor, você está falando. Cuidar de gente, influenciar, discipular vidas. Mas eu estou tentando resolver os meus problemas primeiro. E aí eu vou ter que o quê? Compartilhar, aconselhar, falar, evangelizar. Aqueles discípulos, vamos lembrar o que estava acontecendo. Império Romano. Quem já estudou Império Romano? Eles eram subjugados, maltratados, perseguidos. Eles não tinham uma vida fácil. Tinham muitas limitações. A economia não estava tão boa também. Eles não eram perfeitos. E Jesus acreditou e acreditava neles. E assim Ele olha para nós. Ele acredita em nós. Ele diz, vão e façam discípulos. Tá, mas eu tenho... Vão e façam discípulos. Tá, mas eu tenho... Não escutou? Vão e façam discípulos. Às vezes a gente pensa que a gente não pode discipular porque a gente tem problemas. A verdade é que todos temos problemas. Desculpa dizer isso. Todos nós temos problemas em diferentes níveis, em diferentes estações que nós passamos. E claro, nós precisamos tratar esses problemas, buscar a orientação de Deus, às vezes de um profissional. Talvez você está vindo para Jesus agora, você está recebendo o discipulado, você está recebendo a libertação. Glória a Deus. Outros aqui já estão com uma jornada com Jesus. E sabe, Jesus está nos chamando novamente. Eu estou vendo pessoas. É isso que eu estou vendo. Vamos discipular de novo? Ah, Deus. Mas tem isso. O que a gente precisa entender é que a gente nunca vai estar perfeito para discipular. Você sabia? Nós estamos sendo transformados. E às vezes você e eu desfocarmos um pouco da nossa dor pessoal e a gente olhar para fora e perceber às vezes a dor de uma outra pessoa. De repente os nossos problemas não se tornam tão grandes assim. A gente precisa entender que só o fato de a gente ter Jesus, a gente já tem algo para oferecer. Você tem Jesus, você tem algo para oferecer. Você tem Jesus, você tem algo para oferecer. Você é filho, você é discípulo, você é um discipulador. Deus nos deu dons, Ele colocou isso nas nossas mãos. Mas você diz, não, mas tem pessoas que sabem lidar melhor com pessoas, e tem pessoas que são mais, né? Das exatas, das tarefas. Você é o tipo da pessoa que não tem problema nenhum ficar sozinho. Quem é essa pessoa? Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum. É verdade. Amo pessoas, mas ao mesmo tempo estou bem. E Deus me escolheu para ser pastora. E às vezes eu falo assim, mas eu sou muito mais tarefas. Eu gosto de tarefas, checklist. Fiz isso, compro, sou assim. Não é? Só lista. Às vezes, quando eu tinha 10 anos de idade, eu fazia cronograma de tudo que eu tinha que fazer. Eu estudava piano e violino. Eu colocava os números dos exercícios que eu tinha que fazer todos os dias. Minha mãe pegou assim, isso está te estressando. Arrancou a minha agenda. Eu falei, não! Tinha até escrito o horário que eu brincava de boneca. Para vocês terem noção. Não, eu não estou brincando. Essa era eu. Na época, passava carrossel e escrevia 8 horas carrossel. Eu tinha 9, 10 anos. Isso sou eu. Sistemática. E Deus falou assim, cuida de gente. Meu Deus do céu. Não dá para ser das exatas? E às vezes Deus te fez das exatas, mas Deus está falando o seguinte, discipula. Porque tem pessoas que são parecidas com você, sabia? Que você vai tocar.
Pedro 4,10 diz assim, ó, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Quer dizer, cada um é único. Tem o pessoal do TI lá, tem o pessoal professor de matemática. Tem o pessoal, né, médico. Por quê? Nós somos encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Cada um recebeu dons diferentes. Nesse final de semana a gente teve aqui 9 obreiros que eu estava contando, jovens, cuidaram dos nossos pré-adolescentes, os Strongs. Glória a Deus, cada um único, ministrando aqueles pré-adolescentes, aqueles adolescentes. Sabe, nós queremos construir uma igreja de construtores e não consumidores. Se você está aqui, você ainda não serve em algum núcleo, converse com o seu líder auxiliar. Venha fazer parte disso, sabe? Existem muitos núcleos aqui, né? Desde a entrada, o talmidim, o estacionamento, a intercessão, enfim. Cada um conforme o dom que recebeu. Tem um pastor de uma igreja que escreveu um livro bem interessante, falava assim, ó, Servolution. Já ouviu esse livro? Servolution. Servolution. Entendeu? Servolution. Ele diz o seguinte, assim como um corpo físico precisa de exercício para ser saudável, todo cristão precisa servir para ser saudável na sua alma. Nós aqui da Dunamis House, nós, como igreja, ela é acrescida com aquilo que cada um possui como uma identidade individual. O que está queimando no seu coração? Está queimando aquilo? Coloque em ação. Nós temos as mulheres maduras. Glória a Deus por esse núcleo, por que não? Venha servir com a gente. Sabe, nós queremos ter uma cultura de discipulado, onde o líder auxiliar, discipula as pessoas da célula. O novo recebe o discipulado da maneira como Jesus nos ensina ao quê? Levar as pessoas ao pleno conhecimento da verdade. E a gente criou isso aqui. Quantos aqui já fizeram isso aqui? Escrevemos aqui fundamentos da verdade, o que acreditamos como igreja, para que todo cristão precisa entender. Então, você às vezes tem alguém, né? Eu conheço pessoas que fizeram start com um amigo, alguém que você trabalha. É uma ferramenta de você discipular alguém. Nós queremos que toda a igreja passe por isso, e nós vamos estar fazendo o quê? Um tempo de contingenciamento. Consegui aprender essa palavra. Contingenciamento discipulado, porque nós queremos unir forças. Então, talvez você não fez ainda. Nós queremos começar isso nessa sexta-feira, às 10 horas. Como que a gente vai fazer? Aqui, 8 horas. O que eu falei? Ixi, 10 horas termina. Não vem às 10. 8 horas. É para terminar, pelo menos, né, gente? 8 horas, nós vamos estar aqui, reunidos. Vamos ter pessoas ministrando. Nós vamos fazer aula 1 e 2. Sempre 2 aulas, das 8 às 8h30, 8h30 às 9. Às 9 horas, você vai sentar com alguém que vai conversar com você sobre o que você recebeu ali. Então, são perguntas bem simples. Nós começamos assim, vamos conversar. Então, cada um aqui que vai estar fazendo isso, vai ter alguém que vai te auxiliar nessas perguntas. E as células? Por que a gente juntou tudo, bolamos isso? Vamos unir forças. As células vão acontecer lá embaixo. Nós vamos unir células.
Quantos aqui queriam unir célula? Nós vamos unir célula. Nesse tempo de 5 semanas. Quem faz start vão ser 6. E as células vão ser 5. Que vai ter uma ministração especial. A última para quem faz o start. E lá embaixo, né, vamos ter as ministrações da célula. Então, todas as células vão se reunir, começar agora, sexta-feira, às 8 horas. Vai ser um tempo muito, muito especial. Imagine a comunhão no final. Então, vamos ver como que a gente resolve isso. Vai ser benção, né? Mas aqui também tem o lédico, que é o nosso tempo devocional. Você que é novo, você vai aprender a fazer. Faça esse tempo. Nós queremos viver a cultura do discipulado. E eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia, nesse texto que eu quero ficar agora. João 21, 15 a 18. Você lembra quando Jesus perguntou para Pedro, você me ama? O que Jesus respondeu? Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Eu amo você, Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Mas quem sou eu? Você já tem a mim. Você já tem algo a ministrar. Cuida das ovelhas. Versículo 15, nós vamos ler ali. Depois de terem comido, lembra? Jesus já tinha ressuscitado. E ele pergunta a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros? Do que esses outros me amam? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse de novo, apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhes digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Esse texto tem tanta riqueza e você já ouviu muitos pastores, ministros ministrarem. Eu vou focar algumas coisas. Você já ouviu isso, talvez, se não é a primeira vez, mas há um jogo de palavras no original grego, que a gente não percebe no português, em relação à palavra amor. O grego, ele usa palavras diferentes para se referir ao amor. Aqui, nessa passagem, em grego, no original, tem a palavra ágape e filéu. Então, grava comigo, ágape e filéu. Na primeira vez, Jesus pergunta, tu me amas, para Pedro? Qual é a palavra que ele usa amas? Ágape. Tu me ágapes. E o que significa amor ágape? Um amor perfeito, intenso, do tipo que é o amor de Deus por nós, incondicional. Ágape, tu me ágapes. O que Pedro responde? Tu sabes que eu te filéu. Filéu é entre amigos, entre irmãos. Na segunda vez, foi a mesma coisa.
Jesus pergunta, tu me ágape? Como se Jesus estivesse dizendo, você ama a mim sobre todas as coisas? Pedro responde, você sabe que eu te filéu. Você sabe que eu gosto de você. Lembra? Ele tinha negado Jesus. Por que 3 vezes na fogueira? Porque ele tinha negado 3 vezes. Tem muita pregação para esse texto. Muita. Vou focar algumas coisas. Havia um tempo de restauração. Jesus estava espelhando quem ele era, Pedro ali. Quem ele era. Na terceira vez, como se Jesus descesse para a dimensão de Pedro, ele pergunta, você me filéu? Ele desceu para essa dimensão. Pedro respondeu, você sabe de todas as coisas. Você sabe que eu te filéu. E a Bíblia diz que Pedro se entristece. É como se ele percebesse, eu acho que eu não amo o Senhor tanto assim. Mas olha que interessante. No versículo 18, Jesus fala para Pedro o tipo de morte que ele teria. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro que um dia você vai dar a sua vida para mim. Jesus estava vendo em quem Pedro iria se tornar. Uau! Jesus estava vendo o seu discípulo, que ainda estava dizendo, eu te filéu, eu te amo como irmão, eu gosto de você, eu ainda não consigo te amar de forma ágape. Jesus já está falando, cuida das minhas ovelhas, mesmo você falando filéu. Presta atenção. Porque ele não estava perfeito, mas ele já estava vendo quem Pedro iria se tornar. Jesus já estava vendo ele pregando e aquela multidão ali em Pentecostes recebendo a Cristo. Era um momento tenso, era um momento de restauração ali, pós-negação. Pedro tinha negado, mas Jesus já estava olhando para Pedro. Eu sei quem você vai se tornar. Mas apacenta minhas ovelhas. Filéu, apacenta. Cuida, discipula. Mas eu não estou perfeito ainda, Deus. Discipula. Mas eu estou filéu aqui. Né? Estou filé. Não. Vocês vão lembrar. Eu estou na transformação. Cuida, apacenta. Sabe? Deus te vê, filho, discípulo, quem discipula no meio das suas limitações. E sabe o quê? Deus está vendo você crescer. Deus está vendo em quem você vai se tornar, em quem você está se tornando. Existe um amor crescente em você. Quando você recebe uma palavra de Deus, uma palavra de um profeta, algo, você fala, uau, é assim que Deus pensa sobre mim? E é sempre muito maior do que aquilo que a gente vê. Por quê? Porque não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. É sempre muito maior. Porque não sou eu, é Ele. Sabe, um dia eu estava bem de boa num culto, onde eu não precisava fazer nada. Que beleza, né? É uma beleza, eu estava lá curtindo aquela igreja lotada, aquele louvorzão, aquela coisa gostosa, eu estava só aqui. Aí o Espírito Santo falou assim, dá uma olhada para trás. Falei, uma olhada, né? Aquela igreja cheia de gente. E aí Deus falou comigo, olha, mais ou menos essa quantidade aqui, você já ministrou, tocou vidas, evangelizou desde a sua infância, adolescência, juventude, em todas as estações. Mas ele olhou, ó, tem mais tudo isso aqui, ó, para você.
Falei, brincadeira, Deus. Isso aqui tá legal já, né? Deus falou, isso aqui tudo. E foi tão forte, eu falei, Deus, como assim? E aí ele perguntou, tu me amas? Mas dá trabalho, Deus. Tu me amas? Tu me ágape? Você de fato me ama sobre todas as coisas? Sabe aquele tempo intenso assim, só você e o Espírito Santo? Tá todo mundo no louvor, pulando, música rápida, né? E eu chorando. Mas podia ser minha irmã, né? Ela é mais carismática. Podia ser outra pessoa. É você. Eu e você. Sabe? Deus está vendo você e eu crescermos nele. Há uma jornada. Muitos aqui já discipularam, evangelizaram. E Deus falou assim, ei, tem muito mais. Não acabou não. Olha quem Pedro se tornou. Atos 4:13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Uau! Quando nós estamos com Jesus e temos uma vida de um amor crescente, um amor ardente por Jesus, não tem como não multiplicar, como a gente ouviu hoje do Marlon. Multiplicar. Multiplicar. E nós temos estações na nossa vida, sem dúvida. Eu e você passamos por estações difíceis muitas vezes. Mas o que o Senhor diz, frutifica em todo o tempo. Deus vai te dar graça. Eu queria chamar os músicos. Sabe, eu quero declarar sobre vocês, sobre a minha vida. Quero declarar e profetizar ousadia. Aqui a Bíblia fala em Atos 4:13, ao verem a ousadia. Lembra o que Pedro falou para Jesus? Eu te filéu. Eu gosto de você, olha. Eu não sei se você é o meu tudo ainda. E Deus foi fazendo uma transformação. Transformação. Lembra? Depois eles receberam o Espírito Santo. Poder de Deus, o Dunamis. Eu creio, o Senhor quer nos levar como igreja a uma maturidade. Eu creio que o Senhor quer nos levar como igreja, onde o sobrenatural de Deus é o meu natural. O sobrenatural é o meu natural, é assim que é. Porque a Bíblia diz que tem cura, tem cura. Palavra de conhecimento, profecia, vai se tornar o seu natural. Eu queria que você ficasse de pé. Deus te vê como filho. Ele te vê como discípulo. Ele te vê como aquele que discipula. No meio das suas limitações. No meio das suas angústias. Mesmo que você hoje ainda diga, eu te filéu, Deus. Eu não sei se você ainda está no centro da minha vida, mas eu vou chegar lá. Lembra, Pedro se entristeceu, ele estava vendo, ele estava se espelhando ali. Deus estava mostrando o que é a alma de Pedro, por isso que ele se entristece. Mas aí Jesus profetiza a maneira como ele iria morrer. Quer dizer, eu estou te vendo, Jesus estava vendo Pedro, eu sei que você um dia vai morrer por amor a mim. Eu estou vendo o que vai acontecer, fica tranquilo. Você vai chegar no ágape. Você vai chegar no ágape. E assim, você vai olhar as outras pessoas.
elas podem se tornar em Deus. Porque não é pela nossa força, é pela obra redentora de Cristo Jesus. É assim que você vai discipular, dar um conselho, ministrar uma pessoa, olhar alguém como um pré-crente. Talvez você não faça o start com alguém aqui na igreja, mas alguém do seu trabalho. Atos 4:20 diz, olha só o que Pedro e João diziam. Toda vez que eu leio esse versículo eu me emociono. Ele diz: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Porque eles queriam prender Pedro e João, eles prenderam. E eles falaram: como nós vamos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos? Havia um amor ardente em Pedro que foi crescendo. Vão me prender? Não me importa. Eu não vou deixar de falar. Eu não vou deixar de discipular, ministrar, apacentar as ovelhas, porque Jesus me falou que eu precisava fazer isso. Mesmo eu tendo um amor falho e limitado por Ele, Jesus tinha me falado: apacenta, apacenta, cuida. Você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E eu não posso deixar de falar. A gente sabe que a boca fala o que está cheio o coração. Nosso coração precisa crescer em ardência por Deus, porque é isso que nós vamos falar. E nós diremos: eu não posso deixar de falar do que Deus está fazendo. E vai ser assim. Compartilhar, o discipulado é um compartilhar. A gente complica muito. Compartilhe, ministre, ore, vamos fazer versículo junto, devocional junto. Deus está vendo o nosso amor por Ele crescer. Queria que você fechasse os seus olhos. Hoje é uma noite de ceia. A ceia é a comunhão mais íntima da igreja com Cristo. Você tem a oportunidade hoje de ceiar com Ele. O momento era íntimo entre Pedro e Jesus. Era só entre ele e Jesus. E Jesus estava falando: você me ama, Pedro. Lembra, ele tinha acabado de falhar. Ele negou Jesus. Ele negou Jesus. Não foi uma pequena falha. Pensa no coração arrebentado de Pedro. E Jesus vem e pergunta: você me ama? E ele olhou para ele mesmo e disse: olha, eu gosto de você. Eu filéu. Eu te filéu. E olha o que Jesus falou: cuida das minhas ovelhas. Assim mesmo, cuida, cuida. Eu vou te dar graça. Eu estou com você. Você vai receber o Espírito Santo. Você vai ser capacitado. E por 3 vezes Jesus pergunta isso. E nesse momento íntimo agora de comunhão, que nós vamos ter de ceia, eu queria que você tivesse esse tempo com Jesus. Ele está nos perguntando: você me ama? Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Seja primeiro a minha ovelha, seja o meu discípulo, seja o meu filho. Se veja dessa forma. Eu te capacito. Eu te capacitarei. Eu te capacitarei. Eu te capacitarei. Vamos cantar ao Senhor nesse tempo. Tem esse tempo com o Senhor agora.